Vamos começar falando aqui sobre a partida da próxima quarta-feira, né? Contra o Atlético Paranaense, jogo de volta aí das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco que tem a vantagem do empate, né, para essa partida. O Vasco venceu por 2-1 em São Januário. É importante lembrar, já tem um tempinho, né, mas é sempre importante lembrar que na Copa do Brasil não tem mais o critério de gol fora de casa, né? Então, caso o Atlético vença por 1-0, ele não vai se classificar por conta do gol marcado em São Januário, não. A partida vai para os pênaltis. Qualquer vitória por um gol de diferença do Atlético, o jogo vai para os pênaltis. Empate, o Vasco se classifica. Vitória do Vasco, o Vasco se classifica, obviamente. Para o Atlético passar sem pênaltis, o Atlético tem que vencer o jogo por 2 gols ou mais, né, de diferença. Bom, e a torcida do Vasco já esgotou os ingressos de visitante para essa partida contra o Atlético. A torcida do Vasco aí empolgada, né? Empolgada com o momento do time. O Vasco emendou de novo 3 vitórias seguidas. Até essa pausa, né, da data FIFA, o Vasco teve ali 3 vitórias em uma semana, né? Agora essa data FIFA deu uma esfriada aí no momento que o Vasco estava bem na temporada. Mas a torcida do Vasco está empolgada, está confiando, né, no time e confiando, é claro, numa classificação, já que o Vasco tem a vantagem do empate contra o Atlético. Então, os ingressos para o setor visitante na partida contra o CAP, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, já estão esgotados e acabaram ali em pouquíssimos minutos, tá? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, infelizmente, vai ficar de fora. E o Vasco está montando toda uma logística ali para que 2 jogadores que estão na data FIFA, né, foram convocados, não fiquem de fora. O Vasco está preparando uma logística ali para contar com o Jean Davi e também com o Puma Rodrigues nesse jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Os 2 jogadores vão direto para Curitiba na próxima quarta-feira, mesmo representando, né, os seus respectivos times no dia anterior. É bem provável que os 2 sejam reservas, né? O Jean Davi, né? Ele mudou de sobrenome agora que veio para o Vasco, mas enfim, o Jean Davi Menezes já ficou no banco na partida contra a Argentina, né? O Chile foi derrotado por 3-0, o Jean ficou no banco e o Puma Rodrigues também é reserva lá na seleção do Uruguai. Então é bem provável que ambos não joguem, né? E se jogarem no dia anterior, né, na terça-feira, vão jogar ali por poucos minutos. Então o Vasco vai aí fazer essa logística para contar com os 2. O Puma provavelmente vai ser reserva, né, nessa partida. Já o Jean Davi é titular, né? Provavelmente titular, ainda mais com a lesão do Adson. É grande a chance aí do Jean Davi começar na equipe titular. Então, o Vasco aí fazendo de tudo, né, para poder contar com esses 2 jogadores aí para esse jogo de volta da Copa do Brasil. E vai pegar fogo, né? Vai ser um jogo muito difícil. O Vasco tem a vantagem. Eu acho que o Vasco tem totais condições de se classificar, de avançar para essa semifinal aí de Copa do Brasil. Mas vai ser muito duro. O Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada é muito difícil. O Vasco historicamente se dá mal, né? Não tem um retrospecto bom lá na Arena. Mas um empatezinho já basta, né? Se a gente conquistar esse empatezinho lá contra o Atlético, a gente já volta classificado. E o Vasco também está preparando aí Felipe Coutinho, né, para esse jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa. O Vasco está aí se esforçando ao máximo, né, preparação física, para que o Coutinho esteja à disposição nesse jogo. Se vai ser titular, se vai entrar no segundo tempo, se vai jogar alguns minutos, isso a gente não sabe, mas a tendência é que Felipe Coutinho deve estar à disposição e deve ser um grande reforço do Vasco, né, para esse jogo contra o Atlético. Coutinho também que, desde que voltou, ainda não conseguiu emplacar, né? Acabou tendo essa lesão, ficou de fora. Quando estava se recuperando da lesão, pegou Covid, né? E aí não pôde participar das últimas 2 partidas do Vasco, contra o Vitória e contra o próprio Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Mas a tendência é que agora o Coutinho seja 100%, né, para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Se vai começar como titular ou não, vai ser uma escolha do treinador Rafael Paiva. E bom, para encerrar esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre zagueiro, né? Que o Vasco segue aí na busca por um zagueiro para, enfim, reforçar esse elenco. O Vasco não conseguiu fechar com nenhum zagueiro durante a janela de transferências e agora tem que buscar um jogador que esteja sem clube, né? Um zagueiro que esteja sem clube para poder reforçar a equipe. Alguns nomes estão sendo falados, estão sendo ventilados, mas o prazo também está acabando, né? E o Vasco vai ter que correr contra o tempo se quiser contratar um zagueiro. Mas eu já tô ficando com medo de não vir ninguém, né? E a gente ir para o restante da temporada com as opções que a gente tem
e ter sempre ali Léo Pelé e Maicon, né, fazendo a dupla de zaga titular, que é o que vai acontecer no jogo de volta contra o Atlético. Léo Pelé e Maicon no time titular. Enfim, vamos ver se o Marcelo Santana mostra aí a que veio, né, porque até o momento tá difícil. Vamos ver se ele consegue tirar um coelho da cartola e aparecer com um zagueiro de bom nível, né, para ser titular do Vasco nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né, e reta final também de temporada. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva.